Olá, eu sou Mariana Rosalim, sou residente aqui no Instituto Bairral de Psiquiatria e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre transtornos alimentares. Então a gente vai começar pelo conceito sobre o que são. Então, os transtornos alimentares, eles são conceituados como alterações na forma de se alimentar, né? Ou alguma relação disfuncional com a forma de se alimentar com a alimentação. E como que pode se dar essa alteração, essa relação disfuncional com a comida, né? Ela pode ser tanto da forma restritiva, ou seja, o paciente, a pessoa come muito menos do que deveria para um mínimo basal, né? Ou de uma forma compulsiva. Tem episódios de compulsão alimentar, de perda do controle sobre a alimentação, que é comer excessivamente mais do que uma pessoa necessita, né, de uma forma exagerada, com perda de controle, tá bom? Esses comportamentos, tanto restritivo quanto compulsivo, eles podem vir associados de mecanismos compensatórios, né, com o objetivo de eliminar aquelas calorias ingeridas. E esses mecanismos compensatórios, eles podem ser o que a gente chama de purgativos ou não purgativos, né? Os purgativos, eles são considerados, por exemplo, os vômitos autoinduzidos, que são os vômitos provocados pela pessoa que teve o episódio de compulsão alimentar, ou o uso excessivo de laxantes, ou o uso excessivo de diuréticos que não são acompanhados por médico, que são automedicações, e os não purgativos, que são, por exemplo, jejuns prolongados, que têm o objetivo de perder as calorias ingeridas no episódio compulsivo, ou até mesmo exercícios físicos exagerados, além do que deveria ser feito. Então, as causas, né, que podem gerar esse transtorno alimentar, essa relação disfuncional com a ingesta da alimentação, né, podem ser, na grande maioria das vezes, uma preocupação, uma ansiedade excessiva em relação à forma física, em relação ao peso corporal. Isso leva com que os pacientes ou portadores desses transtornos tenham esse tipo de comportamento em relação à alimentação. Dentre os transtornos mais comuns, a gente pode encontrar a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E aqui eu acho importante diferenciar principalmente a anorexia da bulimia, que é uma dúvida constante entre a grande maioria das pessoas. Então, a anorexia é uma redução ou uma restrição alimentar severa que leva a uma perda de peso severa, né, que chega a ser abaixo do mínimo basal de uma pessoa para um convívio legal, uma sobrevivência legal, né? Ela pode vir acompanhada ou não de episódios de compulsão, né, dentro dessa restrição, com mecanismos purgativos ou não purgativos compensatórios, que foi o que a gente falou agora há pouco no início do vídeo, né? Associado a isso, ela vem com um medo muito intenso e excessivo de engordar, de ganhar calorias, né? E pode vir associada de dismorfismo corporal, ou seja, o paciente, o portador do transtorno, ele se vê diferente do que ele é. Já a bulimia, ela é acompanhada por episódios de compulsão alimentar, ou seja, o paciente, o portador do transtorno, se alimenta de forma excessiva, com perda de controle, então, de uma forma que uma pessoa não se alimentaria em um curto período de tempo, né? Levando até ter sintomas físicos decorrentes disso, como, por exemplo, náusea, dor abdominal. E após esses episódios de compulsão, vem sensação de desconforto, de angústia, de culpa por ter ingerido tanta quantidade de alimentos e de calorias. Geralmente, essas pessoas portadoras do transtorno também são muito preocupadas com o peso corporal e com a forma física. E isso leva com que elas tenham comportamentos compensatórios, que podem ser purgativos ou não purgativos, para conseguir eliminar as calorias ingeridas nesse episódio compulsivo. Então, os transtornos alimentares, no geral, eles são mais prevalentes e mais incidentes em mulheres que em homens, quando a gente faz a comparação por sexo. E geralmente eles têm início na adolescência, entre 14 e 18 anos. É muito importante lembrar que esses transtornos alimentares, na grande maioria das vezes, eles podem vir acompanhados de outros transtornos psiquiátricos. Eles podem vir, sim, sozinhos, com um diagnóstico único, mas é muito comum que venha acompanhado de transtornos ansiosos ou transtornos depressivos, e é importante uma avaliação do psiquiatra para determinar o tratamento de acordo com a hipótese diagnóstica correta. É muito importante lembrar que esses transtornos, eles são psiquiátricos, né? Mas eles não ficam somente na
esfera psicológica. Eles também entram na esfera física, na esfera clínica e por isso necessitam também de um acompanhamento da parte física e clínica, para que não tenha repercussões mais graves dessa parte mais metabólica. Em alguns casos mais graves, a hospitalização ela pode ser necessária, tanto a hospitalização clínica quanto a psiquiátrica, E essa última, a psiquiátrica, ela deve ser pelo menor tempo necessário para a estabilização do transtorno e assim ser dado continuidade no tratamento e no acompanhamento de forma ambulatorial. E por ser um transtorno global que envolve a parte psiquiátrica, a parte clínica e pode vir com uma gravidade muito importante, é necessário que seja feito um planejamento terapêutico bem estruturado, com uma equipe preparada para lidar com esse paciente, para oferecer o que tem de melhor para esse paciente. Então, uma equipe multidisciplinar bem formada, bem preparada, envolvendo nutricionista, envolvendo psicólogo, envolvendo terapeuta ocupacional, educador físico, equipe de enfermagem, além da parte médica, psiquiátrica e clínica, é muito importante. E esse paciente também deve contar com muito suporte e apoio familiar. É importante lembrar e salientar que os transtornos alimentares eles têm tratamento e com um planejamento terapêutico bem feito, com uma equipe bem preparada, ele pode fazer com que o paciente tenha muita qualidade de vida e leve muitos aprendizados após esse tratamento e essa recuperação.